Oi, tudo bem? Hoje a gente vai começar a estudar como funcionam as rotas com o Node.js. As rotas simplesmente são caminhos, tá? São os diretórios que a gente teria numa página estática. As páginas estáticas, elas têm como uma característica, né? Quando a gente coloca barra alguma coisa, a gente está dizendo que aquilo ali é uma pasta, né? Então, depois da barra, você tem um diretório e dentro do diretório tem algum arquivo que você vai abrir, tá? Com o Node.js, essas pastas, né, na verdade, a gente vai chamar de rotas, que elas vão definir algum caminho para alguma coisa, e não necessariamente um arquivo diferente do arquivo que você está na raiz, por exemplo. Tá? Nesse exemplo aqui, né, eu coloquei aqui as URLs do Instituto Federal, né, do IFP. A gente tem aqui na raiz, nesse primeiro caso, né, o endereço da página web. Então vai ser o diretório raiz, certo? Aí quando você digita barra Floriano adicionado aqui nesse endereço, a gente vai ter uma segunda página, né? Se for uma página estática, vai simplesmente ser um arquivo novo, né? Uma página HTML nova. Mas se isso for tratado em um servidor, pode ser o mesmo arquivo recebendo uma chamada de uma função, que é o que a gente vai ver já já. As rotas são basicamente os caminhos que a gente utiliza aqui nas URLs no navegador de internet, né? Por exemplo, aqui, né, o IFP, IFP barra Floriano, IFP barra Floriano barra notícias. Tá? Então, essas são três rotas diferentes. Aproveitando esse mesmo exemplo, a gente pode programar isso dessa forma, né? A gente requisita aqui o Express, né, o módulo do Express, importa ele aqui nessa variável, tá? Nessa constante, e a gente cria aqui a nossa aplicação usando aqui o Express, tá? Bom, aqui a gente pode utilizar os métodos get, post ou outros métodos como delete, enfim, são vários métodos. Por enquanto a gente vai ver só o método get. Tá? Então aqui com o método get a gente pode fazer dessa maneira. Tá aqui a nossa aplicação usando o método get. Nessa rota aqui a gente vai fazer o que está dentro dessa função, né? Dentro dessa função anônima. Aqui essas variáveis rec e res, né, que são passadas aqui como parâmetro para dentro dessa função anônima, né, que é um callback. Aqui a gente tem a requisição do usuário, né, o que vem do navegador de internet, e o res é o que sai do servidor para o cliente, né, no caso, o navegador web. Então, aqui a gente simplesmente está enviando um texto, tá? Então, ó, a nossa resposta, né, o response, é res.send, a gente está enviando aqui rota raiz. Nota uma coisa, quando a gente utiliza o método send, a gente só pode utilizar ele uma vez. O send é como se estivesse finalizando uma conexão com o cliente. O cliente faz a requisição de uma rota, o servidor responde com send, então ele finaliza a conexão com o cliente. Beleza? Então a gente tem aqui a rota raiz, né, barra, que vai fazer apenas isso, escrever no navegador, né, rota raiz. A gente tem aqui essa outra rota, barra Floriano, que vai escrever no navegador, né, campus Floriano. E Floriano, barra notícia, outra rota, que vai escrever essa outra string aqui, tá bom? Vamos ver isso funcionando. Tá aqui o nosso código, tá? Vou abrir aqui, ampliar um pouco. Então a gente tem aqui os mesmos três métodos, tá? Da nossa aplicação aqui com get. Já tem aqui o servidor ouvindo a porta 8080, tá? E agora a gente vai executar isso aqui. Vamos testar. Vou usar o nodemon, como eu mostrei na aula passada. nodemon.index, que é o nome desse arquivo. O servidor está em execução. Aqui no navegador eu vou colocar então o nosso endereço aqui, localhost 8080. Aqui é a rota raiz. Tá, ó. Ampliar aqui. Aqui é a rota raiz, né? É o barra. Se eu colocar agora barra Floriano, a gente vai ter aqui o que estava definido na rota Campus Floriano. Eu vou colocar agora barra notícias. E a gente vai ter lá a string que está dentro do notícias. Continuando, a gente tem as rotas com parâmetros, tá? As rotas com parâmetros a gente pode enviar a partir do navegador conteúdos para o servidor através da rota, né? Mandando um conteúdo pela rota. E a gente vai pegar isso através aqui do rec, né? Da requisição, tá? Então, como assim? A gente vai receber algum valor através de um parâmetro e esses parâmetros eles podem ser obrigatórios ou não, né? Ou opcionais. Então, aqui a gente tem as duas implementações, tá? Para uma rota com parâmetro obrigatório e para uma rota com parâmetro opcional. Quando a gente colocar no navegador o nosso endereço, barra busca, nesses dois pontos aqui, a partir dessa outra barra, a gente tem que digitar alguma coisa que vai ser
o conteúdo que vai ser enviado para o servidor, tá? Vamos testar aqui. Vamos lá, vou colocar app.get, a nossa rota que é busca, barra busca, né? Barra busca, barra, 2 pontos, conteúdo. Então a gente vai enviar para cá, né, um conteúdo para a gente buscar em algum lugar, né? A gente poderia fazer uma consulta a um banco de dados usando isso, tá? Aqui a arrow function, funçãozinha anônima, nosso callback, pronto. Então agora a gente pode acrescentar aqui, né, o REQ, requisição do usuário, e a nossa resposta, response. Criar aqui uma variável, chamar ela aqui de conteúdo, tá? E essa variável conteúdo vai receber REQ, aquisição ponto params, ponto o nome da variável que a gente está querendo receber, no caso, conteúdo, tá? Então, o conteúdo que foi enviado aqui através dessa rota vai ser atribuído para essa variável conteúdo. E aí a gente pode fazer o que quiser com ela. No caso aqui, a gente vai só colocar na tela, né, lá no navegador. Então, vamos colocar res, né, a nossa response, vai enviar, send. Vamos colocar aqui o conteúdo, né, ó, a variável conteúdo. Prontinho. Vamos testar isso aqui, tá? Voltando aqui para o navegador. Agora aqui a gente vai apagar essa busca. Vamos colocar aqui. Aí a gente digita o que a gente quer procurar. Vou colocar teste. Seria o que a gente quer enviar, na verdade, tá? Pronto, ó. Então foi enviado o conteúdo teste através de uma rota. Vou colocar mais outra coisa aqui. Vou colocar aqui meu nome. Ok? Isso é obrigatório. Então, se a gente não colocar esse parâmetro, o que vai acontecer? Se eu não enviar um parâmetro, colocar só busca. Então, vai dar esse probleminha aqui, né, pra gente. Um errinho. Mas, é claro, a gente pode usar isso também de forma opcional. Então, basta a gente acrescentar aqui, ó, uma interrogação. Tá? Vamos ver isso aqui, ó. Então, lá no nosso código, vou colocar aqui a interrogação. E ele passa a ser opcional. O Edmon tá rodando. E agora, vou atualizar aqui, ó. Tá em branco, né? Ele simplesmente não vai escrever nada porque não tem nada para escrever. Mas quando a gente colocar aqui qualquer coisa, ele vai enviar. Vamos alterar aqui. Vou colocar aqui alguma coisa. A gente pode fazer um if aqui, né? Ó, if conteúdo. Se tem algum conteúdo, a gente escreve esse conteúdo. Se não, a gente escreve outra coisa aqui. Send. Vamos colocar uma string aqui. Sem parâmetros. Sem parâmetros. Pronto. Salva aqui. Vamos ver como é que o nosso vai funcionar. Sem parâmetros. Teste. Pronto, tá? Então agora a gente tem aqui uma função que verifica se tem conteúdo ou não dentro do parâmetro, né, que a gente previu aqui com o nome de conteúdo, beleza? Outra forma que a gente tem de enviar parâmetros é através das query params, tá? Que é um pouco diferente, né? A gente não precisa criar uma rota específica para ela. Em qualquer rota a gente pode receber uma query param. Ela é opcional, né? Só que a gente tem que acrescentar ou criar um mecanismo que acrescente essa rota na URL, assim como a gente faz com as outras, tá? Então, no caso aqui, a gente tem um exemplo, né? Ó, a query param seria inserida dessa maneira, né? Depois da rota ali, né? A gente coloca interrogação, digita o nome do campo igual, né? E o conteúdo que a gente quer fazer o envio, né? O conteúdo e o nome do campo, tá? Então, a gente utilizaria uma rota padrão, sem aqui esperar por nenhum parâmetro. A gente recebe aqui, no caso, dentro da requisição, uma query e a gente vai ter que saber o nome dela, né? No caso aqui, busca, tá? Então a gente vai ter essa busca. Se tiver algum conteúdo, vai ser colocado dentro da variável conteúdo. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior.
tá? Se tem algum conteúdo, ele vai escrever esse conteúdo. Se não tem nenhum conteúdo, ele vai escrever sem parâmetros. Vamos testar. Aqui na rota raiz a gente vai alterar isso aqui, ó. Tá? Então vai ser a mesma coisa lá. Var conteúdo recebe requisição rec ponto. Aqui a gente vai usar query, método query, e aqui a gente recebe um vetor, tá? E o nome lá que a gente vai utilizar, vou colocar aqui de busca, ok? E a gente faz essa mesma verificação aqui, ó. Vou até copiar e colar. Trouxe. Deixa eu ver. Salvar. Iniciando o servidor, vamos dar uma olhada no navegador agora. Tá aqui a nossa URL anterior. Vamos colocar aqui dentro, na raiz, tá? Sem parâmetros. Agora eu vou colocar uma query parâmetro aqui, ó. Interrogação. Vou chamar de busca. Igual. Vou escrever teste. Pronto. Então a gente está utilizando aqui a query params, tá? A gente pode ver esse tipo de coisa, por exemplo, no Google, tá? Vou abrir aqui o Google para a gente fazer uma coisa do tipo. Ó. Vou digitar aqui teste no Google. E olha só o que a gente tem na URL, tá? Ó, a gente tem aqui search, barra search, né? Vamos dizer, a rota que está sendo usada pelo Google. Aí aqui a gente tem a interrogação que recebe teste. Então, ó, se a gente copiar isso aqui, copiar essa URL aqui, vou limpar aqui, vamos lá. Vou colar isso aqui, ó. google.com/search interrogação que igual teste. O resultado é uma busca por teste. Se eu colocar aqui uma outra coisa qualquer, meu nome aqui, a busca é pelo termo Ronaldo, beleza? Então a gente pode ver onde é que isso é usado, né? Então o próprio Google utiliza as query params. Por hoje é isso. Até a próxima.